Senhoras e senhores, como vocês devem ter ouvido, ou talvez sim, ou talvez não tenham se livrado, 40 documentos do julgamento de Jeffrey Epstein, na verdade, são referentes a Jeffrey Epstein, não são exatamente do seu julgamento. Vamos lá falar sobre isso, bem? E vários nomes de famosos apareceram nesses documentos. Estive revisando no Twitter e há muito alvoroço a respeito disso, porque há muita gente engolindo fake news e lendo listas que são totalmente falsas. Onde aparecem um monte de atores de Hollywood, aparecem músicos, aparecem um monte de personagens que na verdade não são mencionados nesses 40 documentos que foram liberados hoje, que é 3 de janeiro. Provavelmente estão assistindo o vídeo de 4 de janeiro, pois não faz sentido postar de madrugada. Então, vou explicar quem aparece, como são mencionados. De onde vieram esses documentos? E vamos tentar esclarecer um pouco as fake news. Porque eu também vi uma lista hoje que era muito longa e até o Eminem aparecia. E eu disse, hein? Fiz como o gato do TikTok que diz bom, viram ele? Fiz assim e depois verifiquei. E obviamente era fake news, aquela lista era uma falsidade. Vou mostrar os documentos, estão aqui, os documentos eu encontrei nesta, estão por todos os lados, não é? Mas eu os encontrei nesta página. B Boletim de Notícias ou News Pessoal de Notícias News. Jeffrey Epstein, documentos liberados e estão aqui. Deixarei o link para download na descrição abaixo. E vou mostrar a vocês qual é o formato desses documentos para que entendam o quão complicado é lê-los e analisá-los. E além de outras questões, vou mostrar a vocês, por exemplo, vamos abrir o documento. São como telegramas, alguns são como telegramas e outros são como transcrições de diálogos que ocorrem no tribunal. É isso como se fosse uma pessoa falando 2 pontos e diz tal pessoa disse tal coisa, advogado diz não, vossa excelência, blá 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 blá, quer dizer, entende não? O que quero dizer é este. Os documentos são na realidade transcrições de um julgamento. Então é meio complicado ir lendo absolutamente tudo. São muitíssimas páginas, estive lendo-as por cima, faz 2 horas que estou lendo-as. Eu quero mostrar como a vocês, algum que tenha esse formato de diálogo, não? Para que entendam mais ou menos o que quero dizer, que não estou acertando exatamente em nenhum que tenha o formato de diálogo. Mas a questão é, aparecem celebridades? Sim, aparecem celebridades, alguns são mencionados. Sim, mas de onde surgiram esses documentos? Qual a origem deles? Bem, eu acho que a resposta mais justa e necessária a respeito disso é que esses documentos são parte de uma ação já resolvida apresentada por Virginia Giuffre, uma das vítimas de Jeffrey Epstein, que processou a namorada e cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, em 2015, alegando que o casal a traficava para fins sexuais quando era uma adolescente. Maxwell cumpre pena de 20 anos por seu envolvimento na rede de tráfico sexual de Epstein. Epstein tirou a própria vida em 2019 enquanto aguardava julgamento por suas próprias acusações. A revelação inclui a transcrição da declaração de Maxwell, onde ela negou o tráfico com chufre. Ou seja, basicamente os papéis de onde surgem isso, não? Deste julgamento que Virginia Giuffre realiza. Que ela já havia pesquisado no Google, onde anda por aqui. Nós pesquisamos Virginia Giuffre no Google novamente. Aí temos esta é Virginia Giuffre, minha Giuffre. E ela é quem faz esse julgamento. E todos esses papéis, documentos que estamos vendo saem daqui, saem a partir do julgamento que ela faz, entende? Virginia Giuffre. Onde ficam presas pessoas como o príncipe Andrew e outros famosos. Queria esclarecer isso primeiro porque é como se as pessoas perguntassem de onde saem esses papéis.
Bem, eles vêm daí, todos os papéis estão aqui, são estes, são 40 documentos, mostro-os aqui, são 40 documentos muito longos, muito pesados, porque são parte de um julgamento, então são como transcrições. Vezes Google. Bom dia, Joana. Obrigado por vir, vou falar um pouco sobre. Ou seja, são como diálogos em um julgamento. Basicamente é isso de... Durante esses diálogos, nomes são mencionados. Nomes de famosos, nomes de questões, vamos dizer quem são os famosos e toda essa situação. Se quiserem que façamos mais vídeos a respeito de Jeffrey Epstein, deixem seu like aqui embaixo e escrevam mais vídeos. Mais vídeos. Se escreverem mais vídeos e se este vídeo ultrapassar os 5.000 likes em 24 horas. Vamos fazer uma segunda parte sobre este caso, porque obviamente não tive tempo de ler todos os documentos por completo. E embora eu tenha uma visão geral do que aconteceu e do que estão dizendo por aí, é bom expandir isso em um vídeo mais longo. Agora, dito tudo isso, quem são os famosos que aparecem? Revisei os documentos e encontrei threads no Twitter que resumem o assunto. São essas questões e acredito que podem servir nesta situação para explicar melhor. Quem aparece na lista de Jeffrey Epstein ou é mencionado nesses primeiros documentos que foram liberados? Segundo uma testemunha, Jeffrey Epstein teria afirmado que o ex-presidente Bill Clinton gostava de meninas jovens. Uma adolescente recrutada por Jeffrey Epstein revelou que encontrou Bill Clinton em 2 ocasiões. Epstein nunca mencionou Clinton para ela. Você sobre Bill Clinton? Ele disse que Clinton amava os jovens. Referindo-se a garotas, vem o que quero dizer? Tudo o que se fala e tudo o que aparece nessas histórias são assim. São como diálogos em um julgamento, é como é. Isso basicamente é um advogado perguntando e outra pessoa respondendo e dando nomes. Bill Clinton está meio que em apuros, ou seja, ele é mencionado várias vezes e fica muito associado a essa frase em particular. A propósito de Bill Clinton, em breve vai sair um vídeo no meu outro canal, o dia em que Bill Clinton foi a julgamento. A história de Monica Lewinsky e mais, né? Se vocês estão interessados, vejam no meu outro canal. E aqui vem uma das coisas mais bizarras que apareceram nesta lista. Quem é outro famoso que se chama Stephen Hawking? Stephen Hawking, vocês o conhecem, não é? O físico tetraplégico em cadeira de rodas. Bem, Stephen Hawking participou de uma orgia na idade mais baixa. Ou seja, basicamente, de acordo com essa parte do julgamento, de acordo com esse testemunho, Stephen Hawking participou de uma orgia com menores de idade. Quer dizer, tá aqui, mas tá lendo. Nas Ilhas Virgens, ou seja, as ilhas de Jeffrey Epstein. É a coisa mais bizarra de tudo o que foi falado até aqui. Quais outros nomes aparecem aqui? Ghislaine Maxwell, que é a parceira de Jeffrey Epstein. Eu não conheço Alan Dershowitz nem Jeffrey Epstein. O príncipe Andrew, Rob Eppinger, Bill Clinton, Stephen Hawking, Al Gore. E o resto, não sei, são certos indivíduos, não importa. Stephen Hawking, quer dizer. Outro que aparece mencionado e fica bastante colado é o príncipe Andrew. O príncipe Andrew diz, em um momento desses testemunhos diz: pegamos o fantoche, a caricatura do príncipe André de um armário e o trouxemos. E havia uma pequena etiqueta no fantoche que dizia Príncipe André, revelando sua identidade. Colocaram o fantoche no colo da Virginia e eu no do Andrew. Posicionaram a mão do fantoche no peito da Virginia e Andrew fez o mesmo comigo tirando uma foto. É como se brincassem com um boneco representando o príncipe Andrew. Mas o cara estava, quer dizer, Fer, entende? Diz que eu subi. Quer dizer, eu cheguei e vi Virginia, Jeffrey, príncipe Andrew e Ghislaine na sala. Você conheceu o príncipe Andrew naquela vez? Sim. Basicamente, aí conta o que li. Quer dizer, outro fica super colado, o príncipe Alan Dershowitz, não sei quem é. Epstein supostamente obrigou um menor a ter relações excessivas com o professor de direito de Harvard, Alan Dershowitz, ou seja, é um professor de direito de Harvard. Também super colado.
Depois, questão delicada com Michael Jackson. Michael Jackson, personagem peculiar, aparece mencionado 3 vezes nestes testemunhos, nesses documentos. Aparentemente, ele foi para esta ilha, mas não recebeu nem permitiu que fizessem massagens em uma menor de idade. Você já conheceu alguém famoso quando estava com Jeffrey? Então você conheceu alguém famoso quando estava com Jeffrey Epstein? Eles perguntam a uma das testemunhas e ela diz: conheci Michael Jackson. E onde foi isso? Eles perguntam. Sério? Onde foi isso? Na casa dele em Palm Beach, na casa de Jeffrey em Palm Beach. Ela se corrige, não é? Michael Jackson estava na casa de Jeffrey? Você fez uma massagem nele? Não, ela nega tê-lo feito. Aqui se repete, não é? De novo, quer dizer, uma das testemunhas afirma ter visto Michael Jackson na casa de Jeffrey Epstein. Mas ao mesmo tempo também limpa seu nome, dizendo que ele não fez nada com ele, simplesmente estava lá. Tomasz Pritzker, supostamente envolvido em atividades sexuais com uma vítima de Epstein, presidente e diretor executivo da organização Pritzker. Quantas vezes você teve relações sexuais com Tom Pritzker? Acho que estive uma vez com Pritzker. Vamos lembrar de tudo isso. Também é tanto a testemunha Virginia quanto outras testemunhas contando e falando a respeito. David Copperfield. Em um dos documentos fica colado David Copperfield e diz David Copperfield. Eu estava em um jantar na ilha de Epstein. Havia outra garota presente que parecia muito jovem. Joana perguntou a que escola ela ia e não reconheceu o nome como universidade, sugerindo que fosse uma escola secundária. Joana questionou se Copperfield sabia que as meninas eram pagas para encontrar outras meninas, já que ele estava presente. O mágico David Copperfield também fica preso. Jean-Luc Brunel Epstein supostamente traficou a menor Jane Doe para Jean-Luc Brunel várias vezes. Eu não sei quem é Jean-Luc Brunel, nós realmente vamos pesquisar quem diabos é Jean-Luc Brunel. Bem, ele morreu. Outro que encontra a morte de uma maneira bastante semelhante à de Epstein, não é? Ele é um agente de modelos francês? Ok. Em linhas gerais, esses são os nomes que aparecem. Eu sei que muita gente estava esperando nomes mais famosos, não sei, Donald Trump. Em linhas gerais, esses são os nomes que aparecem. Deixe-me verificar, porque eu tinha guardado outro por aqui. E outro tópico que estava muito interessante é que o pai aparece mencionado 2 vezes, o pai também meio envolvido. Esta pessoa, Natel Monteiro, faz um tópico onde revisa novamente os famosos que aparecem e os que não aparecem, diz: foram publicados os documentos que se supunha que deveriam ser revelados sobre Epstein. Ele postou algo bom com um link. O texto pode ser encontrado neste tópico, mas leva um tempo para pesquisar. Investigaria cada pessoa mencionada em outros tweets e mostraria o que dizem sobre eles. Não está na lista de clientes. Al Gore não está na lista de clientes, mas é mencionado 3 vezes. Ele perguntou: quem está na ilha? Resposta sobre ele. Não, quer dizer, se pergunta, estava Al Gore? Estava Al Gorva? Várias vezes perguntaram: você já viu Al Gore na ilha? Não. Então Al Gore aparentemente se safou. Leonardo DiCaprio e Bruce Willis não são citados como alguém que estivesse no local. Eu vi um relatório de imprensa, diz. Eu vi um relatório na imprensa que dizia que você conheceu a Cate Blanchett ou o Leonardo DiCaprio. Não, eu não os conheci, diz. Quando falei sobre eles, diz, eu estava fazendo uma massagem nele. Ela se refere a Jeffrey Epstein e ele estava no telefone falando com eles. Ou seja, ele era o que estava em contato com eles, era conhecido, era amigo, mas eles não estavam no local. Então você não conheceu Cate Blanchett ou DiCaprio? Não, eu não os conheci, ela diz. Stephen Hawking é nomeado. Stephen Hawking estava jantando com Epstein em uma ilha vizinha, como mostrado no vídeo. Alguém mencionou que ele participou de uma orgia com menores, mas não parece que ele levou muito a sério. Não existem outras versões disso.
É mencionado aleatoriamente no meio. Vamos ver. Hillary Clinton Newton. Hillary é mencionada apenas uma vez e é mencionado que ela estava ausente. A ausência de Epstein permitiu que Bill Clinton zombasse das meninas, mas não se sabe se eram menores de idade, pois isso não é mencionado no contrato de Epstein. Ou seja, quem fica preso novamente é Bill Clinton. Mais uma vez, Bill Clinton é citado 73 vezes nos documentos de Epstein, 73 vezes. Uma testemunha mencionou que ele gostava de meninas jovens nas instituições. Uma nega tê-lo visto na ilha ou no helicóptero de Maxwell, mas outra confirma, apesar de negar que Clinton tenha participado em atividades ilegais, hein? E o Federal Bureau of Investigation havia concluído que Clinton não estava lá. Mas essas testemunhas estão afirmando isso? Tom Hanks ou Oprah, que eram alguns dos nomes pesados mencionados na lista, não são mencionados neste texto. Pelo menos nesses documentos. Nesses documentos que foram liberados agora, nenhum dos dois. George Lucas é citado como um dos convidados de Epstein. Quando perguntado se ele queria algo sexual ou uma massagem, a testemunha respondeu que não. Donald Trump é citado 4 vezes. Uma testemunha diz que foi a um dos cassinos de Trump com Virgínia, então menor de idade. O testemunho nega ter massageado a testemunha, ou seja, aqui traduz como o mesmo, mas é a mesma testemunha. Nega ter massageado Trump ou ter estado envolvida em solicitações sexuais. Bill Gates não é mencionado. Como já mencionei, Mac Jackson não teria recebido nenhuma massagem ou tratamento similar, segundo relatos. Beyoncé ou Taylor Swift não são mencionadas. Naomi Campbell é mencionada uma vez, mais um. Uma vítima deu uma massagem erótica a um homem desconhecido, quase ao mesmo tempo que Naomi organizava uma festa de aniversário a qual Epstein assistia. E depois a coisa do Papa, que também é a mais estranha de toda essa situação. O Papa aparece 2 vezes. Ghislaine tem uma foto com o Papa, mas seus seios não ficaram expostos, contrariando o que foi dito. Circulava um rumor de que Ghislaine, parceira de Jeffrey Epstein, possuía uma foto dela de topless ao lado do Papa. Aparentemente não é assim. Embora seja conhecida uma foto de ambos com João Paulo II, então supõe-se que quando se referem ao Papa, estão falando deste Papa. Não do Papa Francisco, né? O Papa atual, nem do anterior, o que se parecia com Palpatine, mas estão falando do Papa João Paulo II. Mas pelo que parece, ele também sai limpo de toda essa questão. Não há menções a Jay-Z, Lady Gaga, nem a Madonna, Harvey Weinstein, nem Brad Pitt, nem Angelina Jolie, nem Keanu Reeves, nem Gisele Bündchen, nem Jimmy Kimmel, entende? E aqui diz algo sobre um senador e diz que um senador teve um nome censurado, mas a testemunha não o viu. A testemunha negou ter conhecido Ehud Barak, ou algum presidente estrangeiro, ou algum prêmio Nobel perfeito. Também não Ben Affleck, ou Henry Cavill, Elon Musk, Jeff Bezos, ou Max Zuckerberg, também não Johnny Depp ou Amber, também não Jim Carrey, também não Aston Kutcher, também não Quentin Tarantino, também não Al Pacino, também não Spielberg, também não Stanley, também não o Príncipe Andrew. Sim, eu citei 125 vezes, ou seja, até as mãos, o Príncipe Andrew M. e Robert Pattinson também não. Em linhas gerais, isso apareceu aqui. Essa é... a lista que apareceu, e esses são os nomes que apareceram. Os que eu disse no início. Eu sei que talvez decepcione um pouco, porque muitos estavam esperando esses nomes importantes que eu disse no final. Mas nenhum desses nomes aparece citado, pelo menos nesses primeiros 40 documentos que foram liberados. Como eu disse, isso acabou de acontecer há 1 hora. Realmente eu não tive muito tempo para ler todos os documentos. São muitos, tem muitas páginas. Vou tentar fazer isso amanhã, ok? Agora a questão é, se vocês querem que continuemos com este tema, vou pedir que me informem através de likes ou comentários. Se quiserem mais vídeos, comentem mais vídeos abaixo e faremos outros sobre o tema.
Se passarmos dos 5.000 likes, faremos uma parte 2. Quero contar que eu já havia preparado 37 minutos sobre toda a história de Jeffrey Epstein, um documentário super completo. Tanto que descobri que estavam me roubando no TikTok, roubaram-me no Twitter, montaram threads desmembrando meu documentário. O documentário foi montado com toda a equipe, foi escrito por Matias Oniria, foi editado por Dino Altobelli. Eu li e é um trabalho que nos levou bastante tempo. Se quiserem ver, vou deixar a seguir para que vejam. E para que conheçam a história mais profundamente, porque é uma história muito interessante, a de Jeffrey Epstein. Então, se quiserem ver, vou deixar a seguir para que possam assistir e me digam o que acham a respeito. Por enquanto, o que se sabe é isso. E se houver mais informações, prometo fazer mais vídeos a respeito. Por enquanto, o que temos simplesmente é isso. Vou me despedir, meu nome é Magnus Mephisto, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva, sugira e compartilhe informações adicionais, que talvez por pressa eu tenha pulado, ou seja lá o que for. Isso me ajuda muito mesmo, vou me despedir. Convido vocês a se inscreverem, se ainda não o fizeram, e ativar notificações. Certamente nos veremos na próxima. Adeus.